Começa agora, Esporte Total. O melhor do esporte profissional e amador. Apresentação: Felipe Lima, João Victor Souza e Matheus Almeida. Alô, amigos, vamos a mais um programa Esporte Total. Eu sou João Victor Souza. E eu sou Matheus Almeida. Estamos diretamente do estúdio de rádio do SESMAC com o nosso ilustre operador de áudio Jorge Martinho. Não é isso, Felipe Lima? É sim, Matheus, e com transmissão da Rádio em Foca e também pela internet, o programa traz para você o que de melhor acontece no mundo esportivo. E o nosso abraço especial de hoje vai para a vascaína Fátima de Paula e também para o nosso professor e torcedor do Botafogo, Jorge Vieira. Vamos aos destaques de hoje. Coruripe e CSA abrem as semifinais do Campeonato Alagoano deste sábado. No domingo, o CRB e Asa fazem a outra semifinal da competição. Começam as decisões nos estaduais mais importantes do Brasil: Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro e Palmeiras e Santos em São Paulo. Estão definidos os confrontos das oitavas de finais da Libertadores e das semifinais da Champions League. No surf, Mineirinho vence a etapa e iguala a Medina no número de títulos brasileiros. E você vai matar a saudade do mago da bola do Real Madrid no quadro Nostalgia Esportiva. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Total. Esse é o time do meu coração! Pois é, fã de esportes, o Coruripe vai enfrentar o Azulão amanhã no primeiro jogo das semifinais. E o time terá 2 desfalques para o jogo contra o CSA. O volante Luiz Mário e o atacante Thiago Alagoano irão cumprir suspensão por terem sido expulsos contra um CRB na última quarta-feira. O Hulk terá uma verdadeira maratona de jogos, amanhã e segunda diante do Azulão e quarta-feira diante do Atlético Goianiense em Goiânia pela Copa do Brasil. Para o jogo de amanhã, o provável time escolhido pelo técnico Lorival Santos deverá ser Carlos no gol, a defesa com Totti e William José, Igor e Thiago Papel, o meio com Léo Maceió, Mazinho, João Paulo e Thiago Lima, e o ataque com Ivan e Casagrande. Azul e branco é o CSA. Galera, vamos aos destaques do Azulão do Mutange. Nedo Xavier revelou que andou estudando o adversário e vai aproveitar os dias que antecedem a partida para observar a formação. Abre aspas, serão 2 jogos difíceis e vamos enfrentar um adversário de muita qualidade. Esses 2 jogos valem a temporada de 2015 para a gente. Fecha aspas. Conclui o treinador. O primeiro jogo será em Coruripe no Gerson Amaral neste sábado. Se passar pelo Hulk, o Azulão garante vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. E agora falando da arbitragem. A arbitragem do jogo entre Coruripe e CSA ficará por conta de José Reinaldo Figueiredo. Rondinelli dos Santos Tavares e Julian Ferino serão seus assistentes. Pois é, e agora com as notícias do Asa Gigante, que segue invicto no campeonato estadual e chegou no momento crucial que, se quiser ser campeão, terá de manter essa invencibilidade até o fim do campeonato. Para o jogo contra o Galo, o Asa terá o desfalque do lateral esquerdo Jairo, após receber o 3º cartão amarelo diante do CSA. O seu substituto deve ser o lateral Gleibson. O Asa chegou aos incríveis 83% de aproveitamento com a vitória sobre o Azulão, e o time está a 18 jogos sem derrota. Tem a melhor defesa com apenas 3 gols sofridos neste segundo turno. Lembrando que, como o CSA, o Gigante tem a vantagem de jogar por 2 empates para chegar à final do Alagoano de 2015. Sou galo, sou regatiano, sou alagoano.
eu gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha. Foi sofrido, foi difícil, mas o Galo passou. Depois da vitória suada contra o Coruripe na última quarta-feira, o CRB volta as suas atenções para o confronto de domingo no Trapichão contra o Asa. Será o primeiro jogo das semifinais entre as duas equipes, que ainda não se enfrentaram nesse ano. Sabendo da longa invencibilidade do clube de Arapiraca, o Galo vive a expectativa do retorno de um dos seus principais jogadores, o goleiro e capitão Júlio César, que esteve de fora das últimas partidas por conta de um corte no queixo. Deve voltar ao time neste domingo. Outras modificações que podem acontecer no time do Galo são a saída do zagueiro Daniel Marques para dar vaga a Audálio ou João Paulo e a entrada do meia Moraes no lugar do atacante João Henrique, com o adiantamento do meia Fernando para o ataque regatiano. Mas ainda não é certa nenhuma dessas mudanças. O lateral esquerdo João Vitor é o desfalque certo do CRB para esse jogo. Ele foi expulso contra o Coruripe e deixa a oportunidade para Gleidson Souza começar como titular. Pendurados com 2 cartões amarelos estão os jogadores Olívio, Paulo Sérgio, Audálio e Jonathan. Inicialmente o CRB pode ir a campo com Júlio César no gol, Paulo Sérgio na lateral direita. Na zaga, Daniel Marques, Audálio ou João Paulo farão dupla com Gabriel. E na lateral esquerda, Gleidson Souza. O meio-campo formado por Olívio, Gleidson, Fernando e Clebinho. João Henrique aparece no ataque ou Moraes pode aparecer no meio, com o adiantamento de Fernando para o ataque ofensivo. E Zé Carlos será o centroavante do Clube de Regatas Brasil. CRB e Asa jogam às 16 horas de domingo no estádio Rei Pelé. A partida vai ter a arbitragem de Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão. Da Pajuçara eu sou o CRB. O que esperar desses 2 jogos iniciais da semifinal? Primeiro no sábado às 19 horas entre Coruripe e CSA no Gerson Amaral. E no domingo, CRB e Asa se encontrando no Rei Pelé. Como analisar o futebol desempenhado dessas 4 equipes no Campeonato Alagoano? O Asa continua invencível, por enquanto imbatível, mas vai ter jogo duro contra o CRB quando chega nessas fases decisivas. A torcida empurra e a equipe pode crescer. Na outra partida, Coruripe e CSA se classificaram em um grupo que não ofereceu tanta dificuldade, mas sem tirar os méritos das 2 equipes que desempenharam também um grande papel nesse segundo turno. Os reservas da equipe do CSA no último jogo contra o Asa deram um trabalhíssimo para a equipe do Asa, que venceu por 1-0, mas para esse jogo de sábado a equipe contará novamente com os seguintes jogadores: Jefferson, que volta, o Rafael Granja e o artilheiro Reinaldo Alagoano. Vai ser um jogo complicado, mas o Azulão vai para cima, vai tentar a vitória, porque é calendário para ele em 2015, porque ele joga a vida dele em 2015. Eu acho que a vantagem que o CSA tem para o Coruripe é principalmente a questão física, que o Coruripe vai entrar em uma maratona de jogos, são 3 jogos em 5 dias, e isso vai pesar nas pernas dos jogadores, sem dúvida, e com a torcida do CSA lotando o Rei Pelé na segunda-feira, vai ficar muito difícil para o Coruripe seguir adiante. Eu aposto no CSA diante do Coruripe. Eu também concordo, Felipe, eu acho o CSA favorito. Já na outra semifinal, para mim, mesmo o Asa tendo essa grande sequência nesse ano de 2015, não existe favorito por se tratar de um grande clássico do futebol alagoano. Olhando para a tabela aqui do Campeonato Alagoano, podemos ver nesse segundo turno que na classificação geral, 4 times que disputaram apenas 8 jogos terminaram na frente do que os clubes que jogaram 10 vezes, né? E sobre a questão do rebaixamento, tudo bem que com a ausência do Sport Atalaia nesse campeonato, teve que refazer todo um regulamento da Federação Alagoana, e o Céu, mesmo fazendo uma pontuação maior que o Murici, 1 ponto a mais, foi rebaixado por esse critério. A gente pode analisar também como ficou da 5ª posição à 9ª, né? O CSE terminou em 5º com 70,8% de aproveitamento, seguido do Santa Rita com 54,2%, o Ipanema com 30%, o Murici com 29,2% e o Céu com 26,7%. Foi essa diferença
que rebaixou o clube de Olho d'Água das Flores. Falando sobre as vagas nos campeonatos nacionais, olha só, na Série D a vaga ficará entre CSA ou Coruripe, ou seja, vai ser uma decisão semifinal que vai valer vaga para a final, mas também vale a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D quem passar. Na Copa do Nordeste sem polêmica, né? É o campeão e o vice-colocado, vice-campeão, que participará da Copa do Nordeste de 2016. Na Copa do Brasil já um pouco mais complicado. O Asa já está garantido por ter vencido o primeiro turno, e aí apareceriam os 2 finalistas da competição também herdando essa vaga na Copa do Brasil. Se o Asa for para a final, a outra vaga fica com o terceiro colocado, que será definido pelo número de pontos conquistados, com o segmento do critério sendo o índice técnico, número de vitórias, saldo de gols, gols marcados e por assim em diante. Se houver empate em tudo, a decisão vai ser por sorteio. Agora existe mais um detalhe: todos os semifinalistas podem conquistar a vaga na Copa do Brasil. Caso o Asa consiga uma vaga no ranking da CBF, o que aconteceu em 2015, o quarto colocado também disputará a competição em 2016. Além do passaporte para a final, Coruripe e CSA brigam por uma vaga no campeonato da Série D, né? Que é um campeonato longo e que para a equipe aqui de Alagoas é calendário para eles, né? E o CSA tendo uma grande torcida, será um longo período que eu acho que o CSA vai querer essa vaga. O Azulão vem bem forte. Até porque é uma questão de financeiro, né? O CSA jogando até o final do ano, ele vai ter a sua saúde financeira até 2016. Agora, galera, vamos falar um pouquinho do vôlei, que vai ter a final nesse domingo entre Rio de Janeiro e Osasco. Nos últimos 10 anos foram 7 títulos do Rio de Janeiro contra 3 do Osasco. A final terá várias campeãs mundiais e o jogo será nesse domingo às 10 horas da manhã. Vamos falar de surf agora. Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho, foi campeão da terceira etapa do Circuito Mundial de 2015. Ele venceu o havaiano John e se igualou a Gabriel Medina como o brasileiro com maior quantidade de vitórias na elite em toda a história. Os 2 surfistas foram campeões de 5 etapas e mostram o crescimento do Brasil no esporte nos últimos anos. O título de Mineirinho leva o país a 2 triunfos em 3 etapas do circuito mundial até agora, todas na Austrália. O outro brasileiro, Felipe Toledo, foi campeão em Gold Coast, enquanto o australiano Mick Fanning levou o melhor em Bells. Mineirinho lidera o ranking com 24.500 pontos e vai vestir a lycra amarela de número 1 na próxima etapa, que será no Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 22 de maio, na praia da Barra da Tijuca. Pois é, agora vamos falar da Copa Libertadores da América. Com a última rodada de fase de grupos já encerrada, ficaram definidos os confrontos das oitavas de finais. Todos os 5 clubes brasileiros passaram para a fase eliminatória do torneio. Teremos 2 confrontos entre brasileiros já nesta fase. Cruzeiro e São Paulo e Atlético Mineiro e Internacional serão os confrontos verde e amarelo. O outro brasileiro, o Corinthians, enfrentará o Guarani do Paraguai, decidindo o segundo jogo na Arena Corinthians. Os outros confrontos serão entre Montevideo Wanderers do Uruguai e Racing Clube da Argentina, Universitário Sucre da Bolívia e Tigres do México, Emelec do Equador e Atlético Nacional da Colômbia, Estudiantes La Plata da Argentina e Independiente Santa Fé da Colômbia e o Superclássico argentino entre Boca Juniors e River Plate.
Pois é, fã de esportes, e agora chegamos à fase decisiva do maior torneio das Américas. Teremos Atlético Mineiro e Internacional, Matheus. Galera, o Atlético Mineiro vem pra cima do Internacional querendo a vitória e assim querendo seu passaporte para as quartas de finais, né? Mas do outro lado tem um Inter que vem bem também, conseguiu uma boa classificação em primeiro lugar do seu grupo e vai ser um grande confronto entre os brasileiros. Aí vamos ter um brasileiro nas quartas de finais da Libertadores. Falando do outro clássico brasileiro entre São Paulo e Cruzeiro, diferente de Atlético e Inter que estão na final dos seus respectivos campeonatos estaduais, né, o Mineiro e o Gaúcho, São Paulo e Cruzeiro já estão eliminados do campeonato estadual, né? E vale destacar também que o Cruzeiro conseguiu um grande feito, né, que é o único time brasileiro a não ser eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores. E o São Paulo que conseguiu uma classificação na última rodada em cima do rival Corinthians, em um jogo que vale ânimo extra até para o time seguir na competição, né? O São Paulo também vive a expectativa de poder anunciar o seu novo treinador ou ainda manter o Milton Cruz como interino. Já o Cruzeiro tem um time totalmente diferente dos últimos 2 anos, em que foi bicampeão brasileiro. Mas esse time tá jogando bem, tá chegando, e o treinador Marcelo Oliveira tá conseguindo entrosar principalmente essa nova formação do Clube Celeste. Pois é, João, apesar da derrota do Corinthians diante do São Paulo na última quarta-feira no Morumbi, teoricamente o adversário do Corinthians será mais fraco do que o que ele enfrentaria se tivesse vencido o São Paulo. Se ele tivesse vencido o São Paulo, ele iria pegar o Universitário Sucre e iria jogar na altitude, o que é bastante perigoso. E agora pegou o Guarani do Paraguai, que é um time teoricamente mais fraco. E não podemos esquecer o outro confronto das oitavas de finais, que é o grande clássico entre Boca e River Plate da Argentina. Não é, João? Falamos dos times brasileiros, mas não podemos esquecer desse grande jogo, que mesmo que não seja há 10, 20 anos atrás, em outros momentos de Boca Juniors e River Plate, vai se tratar de 2 grandes clássicos e que vai pegar fogo na competição. Pois é, fã de esportes, e agora as notícias da UEFA Champions League. Hoje pela manhã aconteceu o sorteio para definir os confrontos das semifinais da competição. Juventus e Real Madrid irão se enfrentar, primeiro no Juventus Stadium no dia 5 de maio, e o jogo de volta será no Santiago Bernabéu no dia 13 de maio. A Juve não chega à fase de semifinais desde 2003, quando foi finalista, perdendo a decisão para o Milan nos pênaltis, onde a estrela do goleiro brasileiro Dida brilhou naquela noite. Já o outro confronto será entre Barcelona e Bayern de Munique. O primeiro jogo será no Camp Nou, no dia 6 de maio. Já no dia 12 do mesmo mês, será a vez do Bayern receber o Barça na Allianz Arena. O detalhe curioso é que será a primeira vez que o técnico Guardiola enfrentará o Barcelona no Camp Nou. O treinador do Bayern foi o grande responsável pela retomada dos culés ao topo do mundo no futebol mundial. Agora falando dos campeonatos estaduais que chegam às suas decisões. No Rio de Janeiro, o Vascão e o Fogão vão decidir o campeonato carioca, hein? Depois de muita polêmica dos jogos de semifinal, o Vasco vai manter o procedimento dos 2 jogos da semifinal contra o Flamengo e vai se concentrar para a decisão um dia antes do habitual. Após o treino desta sexta, o elenco e a comissão técnica vai para um hotel e no sábado voltarão a treinar com portões fechados, para assim depois retornar à concentração. Dagoberto, se estiver totalmente recuperado, pode começar como titular. Houve uma especulação da volta do Carlos Alberto para o Vasco, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, mas hoje ele foi anunciado pelo Figueirense. O volante Diguinho, que disputou o último brasileiro pelo Fluminense, e o lateral Júlio César, que jogou pelo Botafogo, podem estar muito próximo de acertar a sua ida para Colina. No Botafogo, o atacante Jobson não joga no domingo. Ele foi suspenso por 4 anos pela FIFA. A punição acontece por ele ter se negado a fazer um exame antidoping quando jogava na Arábia Saudita. Rodrigo Pimpão e Bill devem fazer o ataque alvinegro, embora o camisa 9 não treinou na tarde da última quinta-feira por um entorse no tornozelo esquerdo. O meia GG
deve ser o substituto de Elvis, que está lesionado. O goleiro Jefferson segue em fase de recuperação do joelho direito. Assim, o Botafogo joga por 2 empates para ser o campeão carioca de 2015. Galera, agora vamos falar um pouco do Campeonato Paulista, que chegou à sua reta final. Depois de muito tempo fora das finais, o Palmeiras chega como favorito para enfrentar a equipe do Santos. Casa cheia, Palmeiras anunciou nesta quarta-feira que 35 mil ingressos disponíveis para a partida estão esgotados. No domingo, a renda do confronto deve superar o atual recorde de R$ 4.915.835 registrado no jogo de inauguração pelo Campeonato Brasileiro de 2014. Já o Santos, pessoal, o Peixe adota treinos fechados para o clássico de domingo. Santos entrou de vez no clima da decisão do Campeonato Paulista. O Peixe adota o lema Mistério Total, treinos fechados e nenhuma informação sobre lesionados. O objetivo da comissão santista é de dar o menor número possíveis de pistas para o técnico adversário. O técnico Marcelo Fernandes tem dúvidas quanto à escalação. Robinho é a principal delas. Depois de deixar o duelo contra o São Paulo por causa de desgastes físicos, o Rei das Pedaladas ainda não treinou com os jogadores. Muito bem, amigos, o Esporte Total vai ficando por aqui. Quem quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no programa, aí é só curtir a nossa página do Esporte Total no Facebook, que tem entrevistas, fotos, textos e muita coisa boa, não é isso, Felipe Lima? É sim, Matheus. Acompanhe o nosso blog, o endereço é alesportetotal.blogspot.com.br e siga também o nosso Instagram, que é o @esporte.total. Lembrando que segunda-feira a equipe do Enfoca Futebol Clube volta a tratar sobre o final de semana do que aconteceu no futebol aí, as decisões, fiquem ligados. Agradecendo aos companheiros de mesa João Vitor Souza e Felipe Lima, ao nosso operador de áudio Jorge Martinho e também aos nossos ouvintes pela audiência. E agora vocês ficam com o quadro Nostalgia Esportiva com Tony Gabriel. Até o próximo programa. Tchau! Nostalgia Esportiva. Com ele, a Espanha torceu pelo Real Madrid. O clube merengue conheceu o verdadeiro mago da bola. Pois jogar como ele jogou, ganhar como ele ganhou e conquistar a torcida como ele conquistou é para poucos ou para ninguém, somente para ele. Hoje vamos falar do hermano argentino Alfredo Di Stéfano, o maior jogador do Real Madrid em todos os tempos. Flecha loira, era assim que ele era chamado por conta dos seus cabelos claros e sua velocidade em campo. Nos seus 21 anos de carreira, Di Stéfano conquistou títulos, artilharias e mais de 800 gols. Se Di Stéfano estava em campo, então haveria um baile de gala. E o interessante é que o craque não queria ser jogador de futebol, e sim um aviador. Mas pela insistência de seu pai, o garoto mudou de ideia. A carreira de Alfredo Di Stéfano começa em 1945, quando entra no grande time do River Plate. Mas por ser ainda muito jovem, foi enviado ao Huracán, para assim adquirir experiência e em seguida voltar ao clube. E já na estreia como profissional, ele fez um gol em 15 segundos, deixando os torcedores locais extasiados. Pois tal fato nunca teria acontecido no futebol argentino. Rapidamente ele se adapta e nos anos seguintes adquire um preparo físico invejável. E ao retornar ao River, entra para o elenco intitulado de La Máquina, se unindo a Moreno, La Bruna, Carrizo e outros. Lá perseverou na boa fase e conquistou vários títulos. Di Stéfano também brilhou e ganhou muito dinheiro jogando pelo Milionários da Colômbia. Lá o craque foi campeão, artilheiro e melhor jogador do ano.
E no amistoso comemorativo com o Real Madrid, que completava 50 anos de fundação, Di Stéfano marca 2 na vitória por 4-2 do Milionários sobre o time merengue. E vendo a atuação do Flecha Loira em campo, os madrilenhos não perderam tempo e em 1953 entraram em uma dura quebra de braço com o Barcelona pela contratação do craque em um leilão. E após a vitória da equipe de Madrid, Di Stéfano declara em público ser inimigo número 1 do Barcelona. Alguns especialistas até dizem que a rivalidade entre ambos se dá a partir daí. No Real, Di Stéfano fez história, foi lenda, foi mito, foi absoluto, conquistando inúmeros títulos e artilharias, e dentre tantas glórias, a mais preciosa, que foi o pentacampeonato na Liga dos Campeões da UEFA, levando o Real Madrid ao mais alto patamar do futebol mundial, sendo talvez a maior equipe de futebol que o mundo já viu. A fama do Mago da Bola foi tanta que uma lenda muito curiosa conta que o estádio Santiago Bernabéu é inclinado para a esquerda pelo fato de que Di Stéfano jogou por bastante tempo naquela parte do campo. O Flecha Loira encerrou sua carreira aos 40 anos, em 1966. E sua única tristeza, apesar de ser um dos únicos jogadores que teve a proeza de jogar por 3 seleções e ser ídolo em todas, Colômbia, Argentina e Espanha, ele nunca conseguiu disputar uma Copa do Mundo por conta de contusões e problemas políticos. E um dia após comemorar 88 anos de idade, em 2014, Di Stéfano, ao caminhar nas redondezas do estádio Santiago Bernabéu, onde ele tanto brilhou, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Era o adeus do maior jogador de todos os tempos do Real Madrid e o homem que mudou para sempre a história do futebol espanhol. Você acabou de ouvir Esporte Total. O melhor do esporte profissional e amador. Apresentação: Felipe Lima, João Victor Souza e Matheus Almeida.